Você já sentiu que algo está te prendendo por dentro? Como se existisse uma corrente que te prendesse, uma corrente invisível que amarrasse a sua alma. Talvez seja o peso do passado, uma culpa que ninguém vê, ou uma busca constante por respostas que o mundo não consegue nos dar. Hoje eu quero falar com você sobre uma verdade que não apenas nos informa, mas transforma. Uma verdade que não está nos livros de filosofia, não está nos livros de ciência, não se trata de uma teoria. Na verdade, é uma pessoa. Jesus Cristo não veio apenas para ensinar, ele veio para nos libertar. Ele veio para que nós possamos conhecer a verdade. Ele mesmo disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, esta verdade está batendo na porta do seu coração. Prepare-se, porque nós iremos aprender uma passagem bíblica, uma verdade bíblica que pode mudar a sua história para sempre. Sim, não se esqueça, claro, de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, ativar também o sininho de notificações para que você não venha perder nenhuma lição. Inscreva-se no nosso canal e vamos crescer juntos no conhecimento da poderosa Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, na lição de hoje nós iremos para a lição de número 5 e iremos falar sobre a verdade que liberta. Esta é uma lição muito importante, muito rica. Inclusive, eu recomendo a leitura dos irmãos, que os irmãos leiam o capítulo 7 e o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, porque vai nos ajudar muito na compreensão de tudo aquilo que nós iremos falar aqui hoje. É verdade que esses dois capítulos são extensos e a nossa aula é muito curta para que nós possamos abordar todos os detalhes que envolvem este evangelho, o capítulo 7 e o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Mas é verdade também que nesse texto, irmãos, nós temos aqui preciosíssimas lições que nós iremos pontuar de acordo com a temática, com o título da nossa lição de hoje, A Verdade que Liberta. E claro, para estudar a Bíblia, para estudar a sua lição, é necessário que você tenha em mãos a sua revista, não é isso? É importante que você tenha nas mãos a sua revista. Se possível, também esteja aí com lápis, papel, com a sua Bíblia também à sua disposição, para que você possa tirar melhor proveito da poderosa palavra de Deus, tá bom? Então nós contamos com a sua participação conosco, a sua interação, que é importante para a compreensão desta aula, desta ministração. Amém, meus queridos? Tranquilos? Papel na mão, caneta, lápis, lição, Bíblia. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Então, queridos, avançando aqui já na nossa lição, nosso texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 8, verso de número 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é um texto-chave muito conhecido, muito pregado e ensinado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, esse texto aponta para o próprio Jesus como a verdade. Ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então perceba que esse texto mostra que se nós conhecermos a Jesus, a palavra verdade aqui, a palavra grega aletheia, ou seja, se nós conhecermos, e a expressão conhecer aqui vai muito além de apenas um conhecimento intelectual, mas conhecermos a verdade, conhecermos Cristo, que é a doutrina de Deus, que é o Verbo encarnado, nós então gozaremos da liberdade. Coisas que os judeus, os escribas, os fariseus não conseguiram entender, porque eles tinham a letra da lei, eles tinham o conhecimento da Torá, mas eles não conseguiam ver que a Torá era sombra, ou a lei era sombra daquele que viria de Cristo. Então eles não conseguiram ver Jesus como o Verbo encarnado. E essa foi uma das grandes dificuldades que eles tiveram para reconhecer, inclusive, Jesus como o Messias.
A nossa verdade prática diz assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Olha que interessante. O verbo divino, que é Jesus, representa a verdade. Ele é esta verdade que se manifesta na história que outrora, como diz Hebreus, Deus havia falado por meio dos profetas e por sonhos e visões, mas agora pelo Filho, pelo próprio Jesus, pelo Verbo encarnado, pelo Emanuel, Deus conosco. E ele se manifesta com o propósito de libertar o pecador. O homem, ele precisa se libertar da sua natureza caída, inclinada para tudo que é mal e ruim. Então, Jesus, ele veio para nos libertar desta natureza. Quando nós falamos da libertação, enquanto aqui tivermos, é importante os irmãos lembrar que esta libertação é, na verdade, a libertação do domínio do pecado e da natureza caída. Ou seja, o pecado já não terá mais domínio sobre nós. E a gente vai destrinchar isso aqui à medida que formos comentando alguns textos do capítulo 7 e do capítulo de número 8. Ok? Tranquilos? Libertar o pecador. Inclusive, Jesus fala que aquele que comete pecado, e a gente vai explicar isso daqui a pouco, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a palavra escravo usada no texto aí, já deixando aqui uma deixa antes da gente comentar propriamente o texto, a palavra escravo é a palavra grega doulos, ou doulos, que é a palavra para um escravo naquele tempo que estava totalmente debaixo da submissão do seu senhor, que não tem vontade própria, que não tem domínio próprio, mas que está ali inteiramente debaixo da autoridade do seu senhor. Ok? Tranquilos? Vamos aqui então para a leitura bíblica em classe. Se você puder agora, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 7, versículo 16 ao verso 18. Depois leremos o verso 37 e o verso 38. E depois nós iremos para o texto do Evangelho de João, capítulo 8, e leremos o verso 31 ao verso de número 36. Comecemos então com João 7, verso 16, que diz assim: a poderosa palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Irmãos, me permita fazer a leitura e pontuar, porque a lição vai abordar de uma forma mais geral os capítulos, resumindo-os, mas há detalhes aqui na nossa leitura que é extremamente importante. Olha o que Jesus está dizendo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante. Jesus não falava de si mesmo, mas aquilo que Deus deu para ele falar. A doutrina dele não é dele mesmo, não é uma coisa pessoalmente sua, mas é daquele que o enviou. Ou seja, a mensagem que ele ensina é a mensagem de Deus, é as boas novas de salvação enviada pelo próprio Deus. E isso aqui é importante no que diz respeito ao que nós estamos vivendo no presente, uma enxurrada de pregadores que, infelizmente, não têm compromisso de fazer isso que Jesus falou aqui, de pregar uma doutrina que não é dele, mas a doutrina que é de Deus. Nós estamos presenciando pregadores pregando a sua própria doutrina, pregando o seu próprio conhecimento, pregando a sua própria filosofia. E Jesus, naqueles dias, já foi questionado sobre isso. Porque, como Jesus não havia estudado nas sinagogas, junto aos pés dos grandes doutores da época, eles questionaram Jesus. Como pode? Que doutrina é essa? Aonde foi que ele aprendeu? De onde vem essa palavra? Se ele não foi nosso aluno, por que ele está... Então eles questionavam Jesus. Mas veja que a doutrina, Jesus deixou claro, essa doutrina que eu ensino não é minha, é de Deus. Verso 16, verso 17 agora. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês conhecerem a doutrina que eu estou ensinando, certo? Se vocês buscarem conhecer a vontade de Deus, ou seja, a doutrina de Deus, vocês verão que o que eu estou ensinando está completamente alinhado com aquilo que Deus deseja ensinar. Verso de número 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória,
Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Olha que interessante. Jesus, ele não pregava para a sua própria glória. Ele diz, olha, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, busca ser autoridade. Mas veja que Jesus disse, eu não busco a minha própria glória, eu busco a glória daquele que me enviou. O que eu prego, o louvor, se vocês estão encantados e maravilhados e boca aberta com o que eu estou pregando, entenda que não vem de mim, vem dele, entende? Diferença, não é, irmãos? Porque na atualidade, muitos pregadores, eles querem pregar uma mensagem arrebatadora para levar no final um tapinha nas costas e dizer assim, parabéns, a sua mensagem é uma mensagem poderosa. E aí ele leva a glória. Mas veja que Jesus, por diversas vezes, vemos ele fazer milagre, pedindo que as pessoas não divulguem, vendo Jesus trabalhar mais nos bastidores do que em público, esperando a hora certa em que ele se apresentaria em público. Mas Jesus sempre trabalhou com muita humildade, com muita simplicidade, inclusive. Agora veja o verso de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Veja que aqui o contexto é a festa dos tabernáculos, é a festa da Páscoa. E aí no último dia da festa, Jesus declara que quem tem sede, venha até ele e beba. Ele é a fonte da água da vida. Já o verso de número 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Meu Deus, que palavra, não é, irmãos? O próprio Jesus está dizendo que é aquele que crê nele, ou seja, aquele que... Eu até fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, quero chamar a sua atenção, porque esse verso 38, irmãos, quando Jesus diz quem crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirá um rio de água viva, ele está dizendo que ele é essa fonte abundante de água para aqueles que têm fé nele, irmãos. Jesus é essa fonte de água viva. Então, olha a importância de nós crermos em Jesus, para que possamos, então, desfrutar deste rio de águas vivas que flui desta fé em Jesus. Ok? Agora veja a leitura do capítulo 8, versículo 31 ao verso de número 36, que diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Queridos, que versículo chave, que palavra poderosa. O discípulo de Jesus, nós que somos cristãos, jamais devemos esquecer essa verdade. Olha o que ele vai dizer. Se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos. Ser discípulo de Jesus não é apenas uma declaração verbal. Eu sou discípulo. Ser discípulo de Jesus não é fazer parte de uma denominação e ter carteirinha de membro. Amém? Ser discípulo de Jesus não é ter sido batizado por um grande teólogo, um grande pastor de renome. Ser discípulo de Jesus não significa fazer parte da igreja A ou da igreja B. O verdadeiro discípulo de Jesus, embora ele pratique essas coisas, congregue, seja batizado, seja alguém envolvido com o reino de Deus e com a sua obra, é importante frisar que a marca deste discípulo está em permanecer naquilo que Jesus ensinou. Se vocês permanecem na minha palavra, sereis meus discípulos. Então é necessário permanecer na palavra de Deus. Então, queridos, cuidado com o que nós temos presenciado hoje, de pessoas que se declaram cristãs, que se declaram... E até uma contradição, você se declarar cristão, mas não é um imitador de Cristo. Entende? É uma contradição. Não combina. Eu dizer, eu sou um cristão, ou seja, eu sou um imitador de Jesus, mas não imito Jesus. Sigo um padrão totalmente diferente de Jesus. Ou seja, copio um padrão que vai na contramão, inclusive, do que o próprio Jesus ensinou. É uma incoerência sem tamanho, irmãos. Compreende?
Olha o que diz o verso de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já comentamos. Verso 33. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Irmãos, os fariseus não gostaram nada da ideia de Jesus dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque ele diz assim: olha, quem é o Senhor para nos ensinar sobre liberdade? Nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Como assim o Senhor diz, sereis livres? Aí Jesus responde no versículo 34, que é um versículo chave, que traz para nós uma verdade crucial. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Meus irmãos, esse texto merece uma atenção especial. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Uma verdade extremamente importante. Vamos por parte. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo. A expressão repetida mostra a ênfase que Jesus está dando ao texto. Ou a ênfase que Jesus está dando àquilo que ele vai dizer, aquilo que ele vai pronunciar. Ele está dizendo, em verdade te digo, ou seja, ele está dando uma ênfase. E nos moldes de hoje, seria como se ele dissesse assim, preste atenção, eu vou falar algo para vocês que é uma verdade absoluta, uma verdade irrefutável. É como se ele estivesse dizendo isso. Aí ele diz o seguinte agora, olha o que ele vai dizer. Aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí você precisa, claro, pegar essa palavra comete, porque quem não peca? Há alguém aqui que está me ouvindo agora que não peca? Você não peca? Todos nós pecamos. Então o que é que Jesus está dizendo? Que nós somos escravos do pecado? Que nós somos servos do pecado? É isso que Jesus está ensinando. A palavra comete aqui é uma palavra grega, que é uma palavra que está no tempo, é um verbo grego, que o seu tempo verbal ele está é um verbo ativo, presente do indicativo. O que significa, pastor? Significa que esta palavra, ela significa uma ação contínua. Ou seja, aquele que continua no pecado é servo do pecado. É isso que Jesus está ensinando. Uma tradução mais literal seria isso. Aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Inclusive, a palavra comete aqui pode ser também traduzida por estilo de vida. Aquele que tem como estilo de vida o pecado, na verdade, é escravo do pecado. É isso que Jesus está dizendo. Pecado aqui é a palavra grega hamartia, ou seja, errar o alvo, transgressão. Então veja, aquele que serve, aquele que ele comete pecado ou tem como estilo de vida o pecado, ele é servo do pecado. E a palavra servo aqui é a palavra grega doulos, que significa sem domínio próprio, que significa sem autonomia, que significa submissão total ao seu Senhor. Então veja que Jesus está aqui trazendo uma verdade, irmãos, que é fundamental para a nossa vida. Aquele que vive com estilo de vida no pecado, este é um escravo, ele não tem domínio, ele não tem controle, ele é servo. Ele está debaixo do senhorio do pecado, irmãos. Olha que verdade importante nós aprendemos aqui. E aí o verso de número 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus! Só essa leitura, irmãos, e por isso que eu recomendo você ler o capítulo 1, o capítulo 2, porque nos traz aqui verdades fenomenais. Objetivo da nossa lição de hoje: explicar a verdade em Jesus desde sua saída da Galileia para Jerusalém. Então a gente vai explicar aí a verdade em Jesus, né, dentro desse contexto. Também falar sobre descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E também trabalhar aqui
pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Nós iremos agora contextualizar aquilo que a gente já comentou também na leitura, mas aprofundando aqui já dentro da temática da nossa lição, tá bom? Então vamos avançando aqui, queridos. Então a verdade aqui ela é usada como uma referência a Jesus, ou seja, o Senhor Jesus simboliza a verdade que é representada aqui no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Então hoje nós iremos explorar a manifestação do Senhor Jesus como a verdade em Jerusalém e a resistência também dos escribas e fariseus com relação à verdade. E por fim, nós iremos trabalhar também, né, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. E aí compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus que está ligada à verdadeira vida e à liberdade em Cristo. Ok? Tranquilos? Meus irmãos, ponto 1 da nossa lição. Jesus, a verdade em Jerusalém. Aí nós temos da Galileia para Jerusalém. O texto do capítulo 7 nos mostra que em um dado momento Jesus é questionado pelos seus familiares a subir para Jerusalém para manifestar publicamente os seus feitos. Mas Jesus se recusa, dizendo que não é chegada a hora dele, que ele não deveria ir. E aí os seus irmãos questionam, se tu és mesmo aquele que realiza milagres e prodígios, por que não realizar em Jerusalém e aí anunciar para todos esses poderes que o Senhor tem? E veja que ali, na verdade, estava na verdade, uma palavra de incredulidade da parte dos irmãos de Jesus. Então veja, da Galileia para Jerusalém, no capítulo 7 do Evangelho de João, revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém porque em Jerusalém havia já um grupo de judeus que pretendia matá-lo. Jesus não foi por medo, pastor? Não, não é uma questão de medo. Jesus não foi porque ainda não era a hora, o tempo não havia chegado. Então, apesar dos conselhos dos seus irmãos para que ele subisse a Jerusalém, você percebe que Jesus ele não foi. Veja que Jesus não era uma pessoa influenciável, né, por opiniões alheias, porque tu tem que ir, porque tu tem que fazer. Não, Jesus tinha uma identidade, Jesus tinha aí uma direção, e essa direção não era por ele mesmo, essa direção era pelo próprio Deus. Veja o verso de número 5 e verso de número 6. Que diz assim: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Então veja que os irmãos de Jesus, irmãos, não criam nele. Irmãos, que interessante. Porque num tempo em que as pessoas questionam a autoridade da Bíblia, de que o Evangelho foi escrito por homens para tentar mostrar ou provar isso ou aquilo, mas veja, irmãos, o próprio Evangelho testemunha que membros da família de Jesus, seus irmãos, não criam nele como Messias, provavelmente por causa da convivência, do costume de estarem ali sempre juntos. Então isso levou eles a serem descrentes a respeito de Jesus. Então veja que Jesus, ele vai dizer para os seus irmãos que ele não iria subir a Jerusalém. E claro, Jesus está dizendo que não vai por uma questão estratégica, certo? Porque você vai ver mais na sequência que Jesus foi. Então, pastor, Jesus mentiu? Jesus negou para os seus irmãos? Não, não é que Jesus mentiu. Jesus não queria que soubessem dos seus planos ou que ele fosse para Jerusalém por pressão da sua família ou pelo desejo que ele deveria então se apresentar em público. E aí nós temos, irmãos, que a obediência ao Pai, né, em todas as situações, porque Jesus foi obediente ao Pai em toda a situação, inclusive neste ponto. Para muitos era a hora de Jesus se apresentar em público, para o Pai não, para o Pai tem um tempo determinado. Então Jesus subiu para Jerusalém, sim, mas subiu, diz o texto, de uma forma bem discreta. Ele subiu em segredo, sem fazer muito alarde. Olha o que diz o versículo de número 10. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, mas, diz o texto, não publicamente, mas em segredo. Percebe?
que Jesus foi mais em segredo? O verso 11 diz, olha, os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? Ou seja, Jesus subiu à festa, mas subiu de forma discreta. Subiu em segredo. Olha o verso de número 14. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Percebe? Ele não chega lá e já vai pregar, já vai. Não, ele esperou o tempo certo. Quando já estava ali caminhando para o término da festa, quando já estava na metade da festa, Jesus então começa a ensinar, começa a pregar. E aí você percebe que Jesus foi obediente ao Pai e só se apresentou no tempo certo, na hora certa. E aí nós temos a nossa lição pontuando o seguinte: Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. E eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes e escribas, aos principais sacerdotes e escribas, e condená-lo-ão à morte. Então veja, Jesus vai revelar isso lá na frente, quando chega a hora, está na hora agora de eu me revelar aos escribas e fariseus, de eu ser agora levado como ovelha muda ao matadouro. Mas neste momento agora, Jesus ele foi muito cauteloso em se apresentar de forma discreta e também não tão pública. No segundo subponto diz assim, a verdade na festa do tabernáculo. Ou seja, Jesus estava agora na festa, do verso 10 ao verso 13. Jesus evitou a assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar, conforme o verso 14. E Jesus estava ciente, irmãos, que havia ali entre os judeus, entre o povo, uma opinião dividida sobre ele. As pessoas estavam divididas. Se ele era realmente o Messias, se ele era realmente um profeta, se ele era um falso profeta, com que autoridade ele ensinava, com que autoridade ele curava. Então havia entre a multidão esse questionamento. Por isso que Jesus vai ser categórico no verso de número 16, em afirmar, Jesus lhe respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Ou seja, queridos, muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante dele, né, diante de Cristo, o Verbo encarnado de Deus, percebia então que ele realmente era o Filho de Deus e ensinava de uma forma única a verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar o que ele declara ali em João 14, versículo de número 6. Eu sou a verdade. Somente Jesus poderia fazer tal declaração. Então veja que os homens, os judeus, os fariseus, as pessoas estavam divididas. Não sabia realmente qual a natureza de Jesus, se ele era profeta, se ele era o Messias, se ele não era. E isso perdurou, né, esse questionamento entre os irmãos por algum tempo, entre os judeus por algum tempo. E até que Jesus começa a fazer declarações que são muito evidentes de que ele é realmente o Filho de Deus. Os versículos 16 a 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai e tinha como propósito cumprir a sua vontade, e era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo, conforme a gente vê no verso de número 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, se alguém quer conhecer a respeito, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, deverá conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se Jesus está falando de si mesmo. Então veja, queridos, que Jesus, ele como pregador, não pregava de si mesmo, mas pregava a doutrina do Pai, a doutrina que Deus enviou ele para pregar. Isso serve de lição para todos os pregadores, que muitas vezes querem pregar, mas querem pregar aquilo que nasce do seu coração ou da sua mente, quando na verdade nós devemos ser fiéis expositores da palavra de Deus.
Devemos pregar as Escrituras e somente as Escrituras, irmãos. A nossa geração tem enfrentado grandes dificuldades, porque tem surgido falsos profetas, falsos ensinos, pregadores que têm compromisso apenas com o seu ventre, com o seu umbigo, com a vida financeira, com a avareza e não com a verdade do Evangelho. Amém, queridos? Então, que possamos vigiar o coração com relação a isso. E aí nós temos, irmãos, a nossa sinopse do ponto 1. Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se a Jerusalém. Ele é a própria verdade. E aí nós temos o verso de número, ou seja, o ponto de número 2, que vai trabalhar agora o capítulo 8, do verso 1 ao verso de número, capítulo 8, verso 1 ao verso de número 11, que vai falar sobre a mulher apanhada no próprio ato de adultério. Então, queridos, o que é que nós temos aqui? Jesus é verdade diante dos escribas e fariseus. Agora Jesus está sendo questionado pelos escribas e fariseus que armaram, aquilo era uma cilada, irmãos. Era uma cilada. Veja que eles apanharam a mulher em ato de adultério. Não se deixa muito claro no texto se eles mesmos programaram tudo isso, fizeram com que a mulher caísse no próprio ato de adultério. Claro que havia também o consentimento da mulher, mas ele procura uma ocasião muito bem desenhada que eles pudessem apanhar esta mulher. Veja que ele não envolver o homem, porque tanto o homem como a mulher deveria ter sido apresentada ali naquele momento e para serem apedrejados, mas vejam que estrategicamente eles pegaram só a mulher, como se o homem fosse apenas um ator que participou ali para tentar levar a essa incriminação. E agora eles levam a mulher para Jesus, e o propósito não é fazer justiça. O propósito deles não era que a mulher fosse julgada e fosse então feita justiça com relação ao seu erro, ao seu pecado. O propósito deles, na verdade, era literalmente, irmãos, literalmente, apanhar Jesus. Eles queriam, de alguma forma, fazer com que Jesus deslizasse em alguma palavra, descumprisse a lei de Moisés, porque se Jesus apedreja aquela mulher, ele não é aquele homem que prega sobre amor, sobre misericórdia, sobre justiça. E se ele não apedreja esta mulher, Jesus descumpre a lei de Moisés. E descumprindo então a lei de Moisés, Jesus então seria também digno de ser ali apedrejado ou até mesmo julgado por eles. Claro, o ponto crucial deles era colocar Jesus contra Roma, que se Jesus executa a pena desta mulher, Jesus está quebrando as leis romanas, de que os judeus não poderiam cumprir penas capitais, a menos que fosse com autorização romana. Então eles queriam colocar Jesus contra o poder romano e ao mesmo tempo contra a lei de Moisés. E aí você percebe que Jesus, ao ver aquela mulher lançada ao chão, e ele dizendo, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e tu o que dizes? Eu imagino aquela multidão ovacionando, tem que ser apedrejada porque tem que cumprir a lei de Moisés. E o outro dizendo, se ele não apedrejar, ele é um descumpridor. Imagine a acusação, as calúnias, as palavras e o blá, 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 blá daquele momento, irmãos, para tentar incriminar Jesus. É ali naquele momento que Jesus fica em silêncio. E Jesus começa a escrever no chão. Não sei o que Jesus escreveu, tem aí alguns que se atrevem a dizer ele estava escrevendo isso, escrevendo aquilo, o texto não fala, não sabemos o que ele estava escrevendo, mas certo que ele ficou escrevendo no chão, mas a multidão começaram a insistir, a multidão continuaram a buscar uma resposta de Jesus para aquele caso, e aí Jesus então vai dizer algo muito interessante, irmãos. Olha comigo, olha o versículo de número 7. Como eles insistiam na palavra, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver, olha aí, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Meus irmãos, Jesus, ele faz com que aqueles homens vá até a sua consciência, faça um autoexame e ao fazer este autoexame, então, julgasse se eles tinham condições
de apedrejar aquela mulher. Jesus, então, a verdade revelada, vai então usar este episódio, vai então dar uma resposta para estes homens, irmãos, que vão deixar eles sem saída. Eu imagino aqueles homens com pedra nas mãos, pronto para apedrejar aquela mulher e lançar a culpa em Jesus de que ele foi contra Roma. Eu imagino eles com sangue nos olhos, mas a palavra de Deus nos mostra que quando Jesus falou isso, aquele que estiver entre vós sem pecado, presente, alguém que estava naquele momento errando, irmãos, e para surpresa, né, deles mesmos, eles não conseguiram jogar a pedra naquela mulher, porque eles também eram pecadores. Não apenas pecadores, eles estavam literalmente vivendo em pecado. Havia maldade, intenções malignas no seu coração. E eles começaram a soltar as suas pedras, dos maiores aos menores, e foram saindo daquele lugar. Eu imagino arrasados, humilhados pela consciência dos seus próprios pecados. E eles saíram dali e não apedrejaram aquela mulher. Eu imagino aquela mulher em lágrimas, com o rosto lançado ao chão. E naquele momento, Jesus, então, chama a atenção desta mulher, como diz o texto, porque ele se inclinou novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo a resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher em pé diante dele. Então veja, irmãos, que levantou-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: também eu não te condeno. Vá e não peque mais. Oh, glória! Jesus não desconsiderou o erro daquela mulher. Jesus não foi omisso com relação à falha dela. Jesus não passou pano. Jesus perdoou ela, usou de misericórdia, mas deixou uma expressão clara para ela: vai e não peques mais. Ou seja, não volta mais para aquela vida. Não volta mais para este erro. Corrige-te, arrepende-te, abandona, porque quem abandona e confessa alcança misericórdia. Jesus está dizendo: vai e não peques mais. Meu Deus, esta foi a palavra de Jesus a esta mulher. E aí você percebe que Jesus, irmãos, é a verdade revelada. E aí você vê no verso de número 14, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representava, irmãos. Paz, meus irmãos, se Jesus estivesse presente fisicamente aqui hoje, fosse um pregador do evangelho atual, pode ter certeza, poucos convidariam Jesus. Poucos queriam Jesus no altar das suas igrejas, dos seus templos. Poucos queriam. Sabe por quê? Porque Jesus pregava a verdade. Não apenas isso, ele é a própria verdade. E nós estamos vivendo uma época onde as multidões querem mentira, as grandes multidões querem espetáculos, as grandes multidões querem shows, as grandes multidões querem um ambiente, irmãos, que parece mais um palco, parece mais um teatro. Mas Jesus, ele veio para pregar a verdade. Ele veio para anunciar o caminho, a vida. E verdade esta que transforma, verdade esta que liberta. Então, queridos, esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas é o único caminho para se alcançar a Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que nós precisamos, irmãos. Ele é a única verdade que todos nós precisamos. Queridos, a verdade que o mundo precisa. Eu sei que muitos têm buscado conhecer a verdade na filosofia. Muitos têm buscado conhecer a verdade através da lógica, usando a ciência. Muitos querem conhecer a verdade através do esoterismo. Mas veja que a realidade é que o mundo carece
do entendimento da única verdade. Esta não se encontra na filosofia, não se encontra na lógica, na ciência, não se encontra em busca alheia pela verdade, mas se encontra somente em Jesus. Essa verdade é a realidade divina, é o Verbo encarnado. Ou seja, isso só pode ser alcançado, o conhecimento desta verdade só pode ser alcançado por meio dessa conexão viva com a pessoa bendita do Senhor Jesus. É somente abraçando, amando e servindo a verdade encarnada que nós podemos conhecer a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém, queridos? E aí nós temos o nosso terceiro ponto da nossa lição de hoje. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro, a verdade que liberta. A passagem de João, capítulo de número 8, verso 31 ao verso de número 38, está relacionada, ou seja, é uma continuação daquilo que Jesus havia vivido e experienciado nos versículos iniciais do capítulo, do encontro de Jesus com a mulher pecadora. Então veja que a vida do pecador que se arrepende, ela está garantida se realmente permanecer em Cristo. O verso de número 31 nos mostra nitidamente isso. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a vida do pecador arrependido só está garantida, essa vida eterna só está garantida, ele só será realmente identificado como discípulo de Jesus se este permanecer na verdade. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será liberto da escravidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira liberdade, a verdadeira libertação à vida do pecador. Jesus é quem realmente liberta o pecador. Queridos irmãos, agora o que é a verdade? É importante nós refletirmos sobre isso. O que é a verdade? Embora a gente já deixou isso muito bem claro e bem pautado aqui para os irmãos, mas o que é a verdade? O nosso autor, ele diz que no Evangelho de João fica evidente que a verdade é uma referência que está relacionada a Cristo. Não é a verdade da filosofia ou que esteja relacionada à filosofia ou aos debates e obras de filosofia. Não se trata de uma verdade que pode ser encontrada aí nos livros de ciência ou de filosofia. Não. Veja, a verdade que está mencionada aqui, a verdade que liberta do domínio do pecado, trata-se da manifestação do próprio Cristo. Jesus é a própria verdade. Ele é a verdade revelada para nós. Essa verdade, ela proporciona libertação, proporciona restauração, proporciona uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, em que ou seja, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, vivemos para Jesus, nós podemos então alcançar a verdadeira liberdade. Em outras palavras, irmãos, não há liberdade longe de Cristo. Não há. As pessoas se enganam. Se enganam porque pensam que ser livre é fazer o que quer. Pensam que ser livre é então gozar todos os prazeres da vida, beber todas as taças dos prazeres da vida. Há aqueles que pensam que ser livre é então ter aí o direito de curtir todos os prazeres da vida. Mas quando a gente olha na perspectiva bíblica do que é liberdade, a liberdade, irmãos, está muito além daquilo que nós pensamos por liberdade, ou daquilo que nós achamos que fazer a nossa própria vontade é ser livre. E veja que a liberdade está exatamente em nós nos submetermos à autoridade de Cristo. Há uma frase muito interessante, irmãos, muito interessante, esta frase ela é de Charles Spurgeon. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui para os irmãos. Esta frase eu achei muito interessante porque
ela vai nos mostrar claramente aquilo que o próprio pecado faz conosco, irmãos. O próprio pecado faz conosco. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa frase, para que os irmãos possam entender o que eu estou falando aqui aos irmãos. Olha que interessante esta frase dita por Charles Spurgeon, tá bom? Charles Spurgeon, se você puder, anote essa frase aí. Vai ser importante você aplicar também na sua aula, aplicar aí na sua ministração de hoje, tá bom? Olha o que disse Charles Spurgeon, irmãos. O pecado é a maior tirania do mundo. O pecado é a maior tirania do mundo. Faz do homem seu servo, enquanto o convence de que é rei. Meus irmãos, Charles Spurgeon falou isso acertadamente. O pecado é o maior tirano do mundo. E o pior é que ele faz o homem seu servo, mas convence o homem de que ele é rei, de que ele faz, tem domínio sobre tudo, governa sobre tudo, faz como quer, do jeito que quer. Mas, na verdade, ele é apenas um escravo que está debaixo do domínio do pecado. A prova disso é que muitos que dizem assim, se eu quiser parar de fumar hoje, eu paro. Se eu quiser parar de beber hoje, eu paro. Se eu quiser parar de me prostituir, eu paro. Se eu quiser parar... E não para, irmãos. Não para. O tempo passa e está lá ele escravo, fazendo exatamente o que a sua natureza caída obriga ele a fazer. São escravos do pecado, literalmente. Mas estão convencidos de que são rei, de que têm liberdade, de que pode ir e vir, mas na verdade está debaixo do domínio do pecado. Amém, meus irmãos? É importante que você então guarde esta verdade. Aí Jesus diz assim, verdadeiramente sereis livres. As Escrituras Sagradas revelam que a verdadeira natureza da liberdade, ou seja, estar em conhecer Jesus. Conhecereis a verdade, que é Cristo, e então verdadeiramente sereis livres, irmãos. Olha que interessante, queridos. As Escrituras Sagradas revelam a natureza do ser humano. É uma natureza caída. Como a gente vê o próprio Paulo em Romanos capítulo de número 5, versículo 12, Paulo diz assim, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, a Bíblia mostra o homem com a sua natureza caída, inclinada, a sua natureza voltada para o pecado, portanto escravo do pecado, debaixo do domínio do pecado, cativa do pecado. E assim, aqueles que são livres estão inclinados agora, não mais à sua natureza, mas agora inclinados ao Espírito. E agora inclinados ao Espírito, Satanás não consegue mais exercer influência sobre mim ou sobre você. Não consegue exercer influência. E por que ele não consegue exercer influência? Porque agora nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, compreende? Que revela-se gloriosamente em nosso caráter agora. Somos uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Amém, queridos? Então, nossa sinopse do ponto 3 diz, Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. E aí, finalizando, a nossa conclusão diz assim, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo se mantêm na sua verdade. Não mais estão aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra de Jesus. A solução para o mundo pecador, caído, a maldade, irmãos, que cá para nós está muito grande. Nós vivemos num país extremamente inseguro, violento, mau, onde a maldade está estampada em todos os jornais, em cada esquina, em cada beco, em cada bairro, em cada avenida.
É possível ver a criminalidade, a maldade, o mal se proliferando cada dia mais. E essa liberdade, irmão, se encontra somente em Jesus. Somente nele nós podemos ser um melhor cidadão, ser uma melhor pessoa. Somente em Jesus. Não há outro caminho. E não há onde encontrar a verdade senão em Cristo. Compreende? Porque, irmãos, hoje há muitos modismos para tentar libertar o homem, terapia. Há muitos modismos, até mesmo dentro das denominações, a mudança de cenário para se sentir mais livre, mais leve. Meus irmãos, liberdade é em Cristo. Somente Cristo faz isso. E aí eu quero encerrar com uma frase que eu sempre deixo aqui para os irmãos. A verdade não é um conceito, não é uma teoria. A verdade não se trata, irmãos, de obras de filosofia, de lógica humana. Não. A verdade não é um conceito, não é apenas um assentimento intelectual. A verdade é uma pessoa, Jesus, o único que pode nos libertar de verdade. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quem crer nele, irmãos, fluirá de si rios de água viva para a glória de Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa e muito obrigado por ter ficado até agora conosco aqui, aprendendo mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicado 2.0. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por você ter ficado até agora. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui a sua opinião, sua participação, que é fundamental aqui para o nosso canal, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.